Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Made of Iron Podcast. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, fez aqui um bate e volta rapidão, mas não deixou de vir aqui no Made of Iron porque, cara, é quem sabe uma das pessoas mais esperadas aqui no programa, né? Eu não falo isso para todos os convidados, mas hoje eu tenho aqui a satisfação de receber um empresário de sucesso, um cara visionário, um cara que realmente está fora da caixa e que, se vocês prestarem bastante atenção nesse podcast, vocês vão conseguir aí captar alguma coisa que com certeza vai ser de grande crescimento para vocês, beleza? Hoje estou recebendo aqui Jaime Andolfato. Valeu, Bruno. Obrigado pelo Andolfato, acertou. Tem nada a ver com o Underlab, que ele me perguntou isso aqui antes do programa. Sim. E nesse bate-volta, nessa correria aqui que eu vim, né, para o estado, acabou dando certo. Então, para mim, é um motivo de muita honra estar aqui conversando com vocês, compartilhando algumas experiências, insights aqui para a turma, para os espectadores aqui do Made of Iron. Pô, cara, muito obrigado mesmo. Olha, cara, eu vou te falar assim com sinceridade. Eu pude acompanhar a sua história, principalmente nesses últimos dias que eu andei lendo sobre você, quem é o Jaime, quem é a Underlabs. A gente conhece das lojas, né? Tem muitas lojas aqui em Brasília, inclusive a Move, é uma loja que vende bastante Underlabs aqui em Brasília. Parceira nossa. Parceirão. E eles mandaram pra gente aqui uns brindes, né? Pra gente fazer sorteios e etc. E obrigado aí o pessoal da Move, tá? O Jefinho, o Vander. Fala pra ele que eu vou repor aqui os itens que ele deu, tá? Pro podcast. Já vou acionar aqui o meu representante para repor isso daí. Beleza, brigadão. E, cara, vocês têm, assim, um know-how, uma autoridade na área de suplementação. Eu sei que houve aí uma fase que você passou por uma grande dificuldade, mas eu queria que a galera conhecesse um pouquinho como que você começou isso, né? Você já veio de uma família que mexia com suplementos, porque a galera fica assim, pô, quem é esse cara? De onde é que ele veio? Sim. Minha história com a nutrição e a musculação começou aos 16 anos. Eu era ex-obeso. Eu comecei a treinar em virtude de nunca admitir o fato de meus amigos me chamarem de gordinho, Jaime Baleia, chupeta de vulcão, puff de balada e por aí vai. E desde novo eu lia sobre os alimentos e o poder deles, que eles tinham sobre o nosso organismo, tanto que a nutrição foi minha quarta faculdade. Demorou para eu realmente, de fato, aceitar, né, estudar a nutrição naquela fase, porque hoje o nutricionista tem um outro papel, né, na sociedade. Ele realmente é reconhecido, né, a profissão nutricionista como uma profissão do futuro que vai promover qualidade física, saúde física para as pessoas, para a população. Mas naquela época não era, Bruno. Uhum. E demorou para eu aceitar isso, né? Sim. E eu comecei a treinar com 16 anos. Eu tinha exatamente... Hoje eu peso 86 quilos, 85, 86. Eu comecei a treinar, eu pesava 92, bicho. Caramba. Né? Praticamente sem massa magra. Hoje você é forte. Eu não tô nos meus maiores shapes que eu já tive, né? Eu perdi 9 quilos desde o ano passado, quando eu parei o uso dos asteroides, dos ergogênicos, né? Sim. E eu comecei a treinar e eu lia, né, as embalagens dos alimentos, pesquisava na internet, já fazia dieta. Eu lembro que na época eu não tinha dinheiro para comprar whey, então eu fazia uns shakes mirabolantes de albumina com Neston e Nescau Light. E foi bom porque eu colocava muita caloria, né? Você naquela fase de crescimento, aquele estirão, então eu perdi peso muito rápido. Uhum. E através disso eu falo que a musculação e a nutrição mudaram minha vida. Uhum. E foi aí que eu me apaixonei. Eu lembro até hoje, Bruno, da primeira vez que eu sentei num banco de supino, com 16 anos, numa academia de bairro, perto de casa, ali perto do aeroporto de Congonhas. Uhum. E eu fiz supino com 5, 7 quilos. E eu senti a primeira vez o músculo Pump. inchando, o pump. Uhum. E eu já tinha assistido o Pump Iron do Arnold Schwarzenegger. Sim. E ele fala no filme que isso me marcou, que é a primeira vez que ele sentiu
o pump era como ele sentisse um orgasmo, né? Que ele tinha aquela sensação. E aquilo foi muito doido porque mexeu comigo. Eu falei, caraca, meu, nossa, é bizarro isso. E foi aí que a paixão começou. Uhum. E aí com 16 para 17 anos eu comecei a trabalhar com meu pai também. Eu fazia colegial noturno. Então meu pai, vendedor de sapato até hoje, tá na ativa. É mesmo. Cara, até... Apaixonado também, né? Apaixonado, a rua, vendas. E o meu pai foi o meu primeiro professor. Foi o meu primeiro grande exemplo como profissional, além de, obviamente, como ser humano, né? E eu aprendi a ter aquela cultura de vendas, aquele tino de vendas com 15 para 16 anos, quando eu comecei a ir pra rua com ele, vendendo uma marca chamada Do Pé, que era concorrente da Havaianas, só que era tipo a concorrente tipo nível D, assim, sabe? Mas foi minha primeira experiência. E a partir de então, eu comecei a levar muito sério, né? A musculação, nutrição, fazer dieta. E aí eu comecei a primeira faculdade de educação física, fiz 6 meses, aí eu falei, cara, eu acho que não é isso. Eu não me via assim, dando aula, fazendo aula de atletismo, aula de vôlei. Eu falei assim, não, cara, não é isso. Aí fui pra DM, fiz 2 anos e meio de administração, não me formei, não me via no ambiente corporativo, nunca fui muito perfil disso. Aí depois disso, tranquei a DM, fui pra marketing, fiz 1 ano e meio de marketing, falei, caramba, não... Só que eu já era apaixonado pela nutrição. Só que naquela época que a gente falei, existe um certo preconceito, né? Tanto da nutrição quanto da educação física, né? Sim. A galera falava assim, eu lembro, né? Meu primeiro curso foi contabilidade. E aí, quem não tinha nada que se apaixonasse por fazer, ou quem não passava no vestibular, assim, com notas boas, escolhia a educação física. Era aquela famosa faculdade de quem não quer, quem não gosta de estudar, né, Bruno? Ou quem não gosta de estudar, ou quem não precisa fazer nada. Tipo, meu filho, o que seu filho faz? Ah, ele não fez engenharia, não fez direito, não fez medicina. Aí, para não ficar em casa, ele faz educação física. Então... isso mesmo. Os tempos mudaram, né, cara? Hoje não, há muitos anos o educador físico tem um papel fundamental na sociedade, né? Principalmente agora que a nossa geração está envelhecendo, né? Sim. Eu vou fazer 40 anos, você tem 35, né? 35, então hoje o meu rolê, Bruno, é longevidade. Sim. Né? Quando a gente... Foi por isso que você parou o suco? Foi por isso que eu parei também o suco, né? E para fazer o projeto filho com a esposa, então a gente já tomava desde os 19 anos, aí praticamente quase 20 anos tomando suco. E 6 anos sem parar. Cara, eu vou dar um spoiler aqui. Será que pode? Eu tô achando que eu já voltei da lua de mel grávida. Pô, que bom. E o LH e FSH estão zerados. Eu não sei o que aconteceu. Estão zerados. Já tá atrasado. Eita. A gente já tá... Pode ser que a gente tenha uma surpresa aí, então. Pois hein? é. Vamos fazer um chá de fralda aí, qualquer coisa. Que minha família não esteja assistindo. E se vier aqui, vem com saúde. Por favor, graças a Deus. E aí, cara, resumindo, foi... Aí, depois da faculdade de marketing que eu tranquei, eu falei, meu, não adianta eu negar o meu amor à nutrição. Aí fui, comecei a fazer a nutrição em 2007. Aí, entre indas e vindas, tranca curso, volta pro curso, cara, foram quase 9 anos aí de história de faculdade em virtude de trabalho. Só que, em paralelo a isso, Bruno, eu sempre estudei muito, cara. Estudei muito. Até 2017, eu sempre me atualizava com cursos, imersões. Fazia também bastante consultorias online. Só que aí sempre trabalhando no comercial, né? E a minha história... Você fazia consultoria assim... Você pagava a consultoria ou você prestava a consultoria? Primeiro eu pagava e depois eu comecei com as minhas consultorias online, entendi. né? Então Legal. tinha uma galera aí recorrente. Então, até 2017 eu fazia, depois eu parei, né, com essa turma, em virtude de trabalho mesmo e focar na representação, né? Sim. Cara, e aí quando foi o seu primeiro contato com a fábrica, assim? Com a fábrica? Isso. Você chegou a ser um revendedor de suplemento antes? Sim. Eu trabalhei até meus 28 anos fazendo um bico de super-herói em bufês infantis, quase poucas vezes eu contei isso em podcast, isso sempre paralelo com os meus trabalhos, né? Então eu fazia faculdade à noite
Aí, cara, já trabalhei como estagiário, meu primeiro emprego quando eu fiz ADM, em escritório. Depois eu fiquei 3 anos como prestador de serviços para Porto Seguros, fazendo inspeção de risco. Caramba. E, assim, trabalhando na correria. Sim. E já fazendo faculdade de nutrição. Legal. E aí eu consegui, cara, entrar no Grupo L'Oréal, na indústria farmacêutica. Então foi um processo bem difícil de entrar. Aí quando eu entrei na indústria farma, deu 9 meses, eu era propagandista da DCA, que é uma divisão da La Roche-Posay, que são a divisão de luxo, que é La Roche-Posay, Vichy, Neove, que são dermocosméticos, divisão mais legal da L'Oréal. E quando eu tive 9 meses de casa e uma grande perspectiva de carreira dentro da indústria farma, eu estava quase terminando nutrição, um dos meus melhores amigos, ele já trabalhava há 4 anos no mercado de suplementos alimentares, ele era representante comercial, ele já tinha trabalhado na WW Sports, que hoje é dona da Adaptogen, ele tinha trabalhado na Integral Médica, na época ele estava na Probiótica. E aí, quando ele saiu da WW Sports, ele me indicou no lugar dele. E eu lembro, Bruno, que eu pedi as contas na L'Oréal como CLT com 22 anos, ganhando aproximadamente 6 mil reais em carteira assinada naquela época. Era Isso a gente tá falando de 2007. Pô. 2007. Um Hoje puta era salário. 25 mil. Fácil. Hoje era uns 20 pau, eu acho, assim, proporcionalmente falando. Sim. E eu lembro quando eu pedi as contas no grupo L'Oréal para ir trabalhar, né, nessa primeira empresa, nos suplementos alimentares, o meu chefe, o meu gerente, ele não acreditou. Ele falou assim, com essas palavras, o Donizete, o cara tá lá até hoje. Ele falou assim, Jaimão, eu não acredito que você tá pedindo demissão numa holding, uma das maiores holdings do mundo, que é o Grupo L'Oréal. Você tem noção do que você tá fazendo, moleque? Ele me chamou de moleque. Só que, cara, eu sabia que era um degrau que eu precisava entrar, aceitar para vir pro mercado, porque eu não gostava do corporativo, né? Eu nunca tive muito perfil. Eu sempre fui meio rebelde, né? Assim, vamos falar, um rebelde para boa causa, né? E pedi a demissão na L'Oréal, no Grupo L'Oréal, e fui trabalhar nessa primeira empresa. E eu lembro, Bruno, que eu ganhava aí de comissão, o comissionamento assim, era muito baixo, era 1,8% de comissão. E eu ganhava algo em torno de R$ 2.000, R$ 2.800 pagando custo de rua. Só que eu precisava entrar. E eu tinha certeza que esse era meu caminho, que eu tinha que fazer isso. Tanto que deu 4 meses, eu já recebi uma proposta de uma outra empresa, uma indústria nacional de suplementos alimentares para representar a Zona Sul de São Paulo. E aí eu fui. Fiquei lá mais 9 meses. Então, de R$ 2.500, R$ 2.800, aí eu já estava ganhando nessa empresa 6, 7. Porra, já deu um salto. Já deu um salto, mas ainda pagando custo de rua. Sim. E de final de semana, trabalhando de super-herói em festa infantil, vestido de Power Rangers, de Homem-Aranha. Cara, eu fazia muito príncipe da Disney, porque na época eu não tinha essas tatuagens aqui de maloqueiro, né? Sim. Cabelinho pro lado, né? Barbinha feita. Isso que ajudava a pagar as contas, cara, porque depois que eu saí do colégio, eu sempre estudei escola particular, mas depois do colégio, cara, meu pai falou assim, cara, se vira. Sim. Então era carro, faculdade, enfim. E aí foi uma crescente. Então, Bruno, eu entrei no mercado em 2008. Esse ano eu completei, agora em agosto, completo 17 anos de suplementos alimentares. E eu passei por todas as cadeias, né? Comecei como representante comercial, bem abaixo, depois peguei uma representação melhor, aí eu tive loja em 2013, depois eu fui gerente de São Paulo por uma importadora aqui grande que infelizmente os sócios brigaram, uma empresa de quase 20 anos, eu já estava quase 8 anos com os caras, achava que ia me aposentar com eles. Fui gerente nacional de uma outra importadora, né? A Underlab já tinha nascido, só que eu estava num baita incêndio financeiro. E aí, quando deu todo esse revés dessa última empresa que eu trabalhei, que eu tava lá há 7 anos com os caras, eu decidi pra mim que nunca mais eu ia trabalhar pra ninguém, porque eu tava cansado de trabalhar pros outros, não ser valorizado, reconhecido, e por uma briga de sociedade, uma disrupção,
eu ver assim o meu porto seguro desabar. Foi aí que a Underlabs nasceu. Entendi. A Underlabs foi fundada a partir do momento quando a água bateu na bunda, aí eu falei assim, cara, Será mais ou menos que ano? Isso foi em 2017. 2017. Underlabs nasceu de fato em setembro de 2017. Já no finalzinho ali, né? Já. Cara, e como é que foi assim? Lógico, as empresas têm aí, estatisticamente falando, média de 5 anos para se estabilizar mesmo no mercado, para consolidar e falar assim, olha, essa empresa aí vai sobreviver. Só que aí no meio disso veio uma pandemia. Sim. Como que vocês fizeram para conseguir superar a pandemia logo no início da empresa? Porque eu falo assim, 3 anos, 2 anos de empresa, é pouco tempo, né? A gente tem um dado do Sebrae, Brunão, que as empresas, 70% delas fecham nos primeiros 3 anos de vida. Né? O jogo do empreendedorismo no Brasil não é fácil. O Brasil é um dos países mais competitivos no mundo de se empreender. Sim. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do planeta Terra. Então eu falo que... É a segunda maior do mundo. Segunda maior do mundo. Esse dado é recente agora, acho que saiu semana passada, né? Sim. Semana passada. Então eu falo para os meus amigos que são empresários, que empreendem, você é um empresário, nós somos os verdadeiros heróis desse país. Sim. É bizarro o que a gente passa, né? Então tem que ter muita garra, tem que ter muita força. E o jogo do empreendedorismo é para quem realmente tem a coragem de assumir riscos. E quando teve a pandemia em 2020, a gente tinha 1 ano e meio de empresa. Só que naquela época, Bruno, nós éramos... A Underlabs não tinha indústria, fábrica própria. Nós éramos terceirizados. Sim. Então, quando a gente iniciou ela em 2018, de fato, finalzinho de 2018... Não, a fábrica veio em 2021, a fábrica. Pô, depois, ali no meio da pandemia praticamente? Depois da pandemia. Porque o que aconteceu? Como eu fui representante comercial durante muitos anos, eu já tinha uma carteira super desenvolvida, já tinha sido gerente regional, gerente nacional, conhecia assim, o Brasil inteiro praticamente. Os primeiros 9 meses de marca, a gente escalou a Underlabs de uma forma assim... igual um meteoro, foi um foguete, foi assim, de uma forma muito rápida. Então, quando teve a pandemia, nós terceirizávamos a marca, então nosso custo era muito enxuto, né? A gente tinha, na época, talvez 12 a 15 funcionários CLTs e o resto só PJs, que era o meu time comercial, que na época eu ainda liderava. Então, quando deu a pandemia... Eu lembro que o meu sócio, ele pegou e falou assim, a gente entrou de quarentena dia 19 de março de 2020. E aí foi aquela paradeira total, todos, assim, 80% dos nossos clientes pararam de pagar a gente. Só que eu lembro que o meu sócio falou assim, Jaimão, se a gente não receber mais nenhuma receita, a gente consegue aguentar até dezembro desse ano. Eu falei, bom... Então, pelo menos, vamos ter uma gordura. A gente reduziu nosso Prolabore para 1/3 do que a gente ganhava e fomos vendo o que ia acontecer. E aí, depois da pandemia, Bruno, a gente não demitiu ninguém, não desligamos ninguém, nosso time comercial ficou 100% com a gente. E aí, quando reabriram as academias dia 17 de junho de 2020, veio uma demanda reprimida muito forte, porque a galera tava louco em casa, né? Imagina, né? A galera em casa tava tomando os pré-treino como? Tomando pré-treino com elástico na sala, né? Era igual aquele pitbull na corrente sem comer 3 dias e um pedaço de picanha com perfume de presunto na frente dele, né? Sim. Então eu lembro que quando a gente saiu da quarentena, a gente veio assim de 3 ou 4 meses seguidos de recorde de faturamento. Legal. Então, a terceirizadora que fazia nossos produtos na época, eles já não estavam comportando aguentar atender a nossa conta. Já não estava. A gente já estava aí com praticamente 2 anos de marca, né? E aí, em novembro de 2020, tomamos a decisão de montar a nossa fábrica própria. E aí a gente começou, cara, do zero a fábrica, um galpão em Pindamonhangaba de 1.100 metros, só tinha, cara, 4 paredes e o telhado só. Mas, irmão, isso tinha algo a ver com a dificuldade ou a credibilidade dos produtos que vocês importavam?
vocês queriam, assim, ter algo a mais? De onde surgiu a vontade? A vontade de, cara, você tocou num ponto muito sensível, muito crítico, porque como a nossa conta estava muito grande nessa terceirizadora, a gente estava tendo alguns problemas de controle de qualidade nos nossos produtos. Então, por exemplo, desde rótulo colocado no produto de ponta cabeça, a falta de padrão de determinados lotes de sabores de proteína. Então, pô, um chocolate não vê igual ao outro. E quando eu comecei a The Labs, o meu discurso era para os meus clientes, era assim... Tava parecendo marca underground mesmo. Marca underground, não era tanto, né? Tem um lote bom e um lote mal mesmo. Mas isso me preocupava muito, porque a gente escalou tão rápido, porque... o pessoal sempre soube quem que era o Jaime Dofato, o Jaime da The Labs. Então, quando eu chegava nos meus clientes com o meu projeto, brigando contra gigantes do mercado, né, que o pessoal sabe quais são, eu falei assim, cara, essa daqui é a minha marca. É minha cara tapa. Então vamos, que a minha estratégia é essa. Sim. E o pessoal vinha. E isso me deixava muito preocupado. Né? Além dos atrasos recorrentes que a gente estava, né, na questão de entrega dos pedidos, os atrasos, e aí gera uma bola de neve, né, Bruno? Então, um dos principais pontos foi controle de qualidade e a ruptura que nós tínhamos no nosso estoque dos produtos Curvatura A, principalmente. Sim. Então, com a cara e com a coragem, a gente não sabia o tão complexo que era o jogo da indústria. A gente foi cachorro louco, marinheiro de primeira viagem. Eu acho que isso é que é uma das grandes características de você conseguir empreender e ter o sangue empreendedor no Brasil, né? Você ter a coragem de conseguir dormir no barulho. Porque talvez lá atrás, Bruno, se eu soubesse o quanto era complexo o jogo da indústria, eu talvez não sei se eu teria coragem, talvez eu teria continuado na terceirização, pulverizado, né, o nosso portfólio de produtos. Sim. E aí a gente terminou de montar a fábrica em agosto de 2021. Agosto de 2021. Legal, cara. O branding da Under Labs, ele é muito forte, né? Como que vocês fizeram, né, para construir isso? Porque era uma marca assim que, pô, não era igual a essas grandes que investem muito em marketing e tal. Como que vocês conseguiram realmente ganhar essa credibilidade dos consumidores? Quando eu fundei a Under Labs, eu estruturei ela num tripé básico. Qual que era? Primeiro, label com cara de importado. Então, a gente sempre foi uma premissa... Desde criança, assim, Bruno, eu nunca fui uma pessoa muito normal, uma criança muito normal. Sempre, assim, fui, sabe, gostava de coisas diferentes. Cara, eu nunca fui assim, pô, enquanto meus amigos ouviam, sei lá, Chiquitita, Sandy Júnior, eu via Marilyn Manson, eu via Metallica, eu via Iron Maiden, AC/DC. Nunca fui muito normal. E a minha Jimi Hendrix também. Jimi Hendrix, Woodstock, né? Com aquela faixa suspeita, duvidosa que ele usava na testa, né? Sim. Então eu sempre gostei, cara, de ser um pouco diferente. Comecei a me tatuar com 16 anos, né? Essa tatu eu fiz com cara de criança, cara, assim, bizarro. E aí eu falei, como que eu vou chamar atenção? Eu vi uma oportunidade muito clara no mercado quando o dólar deu aquela espancada no câmbio, que ele ficou totalmente descompetitivo. Sim. E aí os suplementos importados, eles acabaram perdendo muita força. Sim. Então o que eu fiz? Eu desenhei uma marca que teria uma aparência e uma formulação dentro da IN28 que a gente tinha, né, da possibilidade, extraindo ao máximo que a gente conseguia colocar de ativos dentro dos nossos rótulos, das formulações dos produtos. Sim. Então, Bruno, qual que foi o nosso tripé? Formulação totalmente diferenciada. Então, a gente, por exemplo, os nossos pré-treinos desde o início, desde os nossos primeiros termogênicos, eram de efeito muito agudos. Então, enquanto que a maioria fazia mais do mesmo e brigava para ver qual era o whey 100% mais baratinho do mercado, com o melhor preço, ou glutamina e creatina e BCAzinho, a gente vinha com um baita pré-treino, com uma formulação agressiva, diferente, com o máximo de ativos possíveis, com uma cara de importado, tanto que várias pessoas, eu escuto até hoje, às vezes, que achavam que a Under Labs era importada, né? Então, eu falei assim, cara, como que eu vou trocar tiro com esses caras? Sim.
eu vou crescer no erro deles. Sim. Ninguém tá olhando para esse mercado, então vamos fazer um produto mais elaborado, com cara de importado e uma saborização foda. Uhum. Por isso que em todas as feiras que a gente fez até hoje, a Underlab sempre trouxe drinks alcoólicos com os nossos produtos, com os nossos pré-treinos. Uhum. Basicamente, vodka com pré-treino, né? Pô, que legal. Toguro copiou de vocês isso aí. Né? O Toguro. Menino, bom abraço pra você, Toguro. Toguro é bacana. Cara, e você sempre foi arrojado. Eu lembro que eu te conheci através da Priscila, né? Sim, Priscila Carvalho. E ela me apresentou você ali no evento, que era no Arnold, né? Arnold Classic. O Arnold Classic. E eu já achei o stand mais louco, assim, mais irado. Foi qual Arnold, Brunão? Cara, foi ano passado. Ano passado, quando a gente fez a escola. Você tava lá vestido de cowboy e tal. Ah, não, o cowboy foi esse ano. Foi esse ano? Foi, então, abriu agora. Então foi agora. Foi agora. Você tava vestido de cowboy e tal. Aí eu fui e falei assim, caraca, esse cara ali que é o da Under, né? Pô, que legal. E era um stand, assim, que bem característico e tal. É. E aí eu fui pesquisar, né? Pô, porque eu quero conhecer essa empresa. Eu fui ver no outro Arnold que você montou ali um estúdio de tatuagem pra galera. Sim. Pra fazer a sua marca. Agora, Isso. de onde você tira da cabeça que a sua vontade pode ser a vontade de alguém? Cara, a ideia do urso da Under, quando ele era ainda esse urso aqui, o urso pardo, que foi nosso primeiro label. Eu tenho ali uma garrafinha que estava enterrada. Esse aqui, ó. Esse foi nosso primeiro logo. Aqui, que era um urso bem agressivo, né? Em 2022, no nosso briefing com o nosso time de marketing, o que nós faríamos nosso stand de ativações. E aí, eu dei a ideia para minha gerente de marketing na época, para nós colocarmos um tatuador fazendo o urso da Under no nosso stand na feira. Pô, deu briga aquilo ali, deu fila. Por isso que esse ano a gente colocou 2 tatuadores junto com a Electric Ink, que foi a maior marca de tatuagens do Brasil. Sim. Os caras patrocinam os tatuadores mais brabos, né, do país, e foi um collab muito legal, uma colaboração bem legal. E nesse ano de 2022, Bruno, quando eu dei essa ideia, essa gerente de marketing não tá mais com a gente, mas ela olhou pra minha cara assim e falou assim, Jaime, você tá maluco em colocar um tatuador com ferimento, sangue, no meio de uma feira? Você acha quem que vai fazer o urso da Under? Por isso ela não tá mais com vocês. Por isso ela não tá mais com a gente, não tá. Não tá, né? Ela teve seu valor, mas né, não tava mais dando fit ali, não, com as nossas ideias. E ela me chamou de maluco, cara. Eu falei assim, fulana, a gente vai sim colocar um tatuador e as pessoas vão fazer. Você quer apostar? Ela falou assim, você é retardado, você é louco. Não tem nada a ver essa questão de agulha em feira. É só você fazer sepsia. Tem feira de tatuagem, uma maca do lado da hoje. A gente vai fazer tatu. E aí, o Bruno, cara, foi uma sensação, bicho. Todo mundo falava disso. Galera começou a fazer. Aí, 2023 fizemos de novo. Aí, ano passado, que a gente fez um outro tema no stand, esse ano foi uma fazenda que nós fizemos, onde a gente se conheceu. Ano passado foi uma escola. Uma escola. Por que uma escola, Jaime? Porque a Underlabs é aluno da turma do fundão do mercado dos suplementos alimentares. Então o stand era todo temático. E onde era enfermaria, era onde rolava as tatuagens. Legal pra caramba. Bem Soul de Parque, assim, também. Cara, a gente é muito politicamente incorreto, assim, humor ácido. Quem acompanha nosso canal, o Scarpelli. Pô. Inclusive, precisa trazer o Scarpelli aqui um dia, cara. Vai ser uma honra, cara. O Scarpelli. A gente vai organizar isso. E aí, no ano passado, Bruno, deu confusão, cara, na fila, porque não deu tempo de tatuar todo mundo que tava lá. Aí eu falei, esse ano a gente vai fazer uma parada profissional. Aí fizemos um estúdio de tatuagem dentro do nosso stand, só que com 2 tatuadores, trouxemos Electric Ink pra fazer essa ação com a gente. Cara, por média, os 2 tatuadores tatuavam quase 50 pessoas. Era uma de 25 a 27, que era o ursinho pequenininho, né? Eram 3 tipos de urso, que ele se chama caos. Aí a pessoa lá escolhia. E teve pessoas que tatuavam os 3 tipos. Bizarro. Minha mãe tatuou. O pessoal da feira não quis te processar, assim, porque você tava tirando
a galera que queria ir pra feira pra fazer tatuagem? Não, cara, o pessoal da Savage, encontrei eles agora numa última feira aqui do mercado. Eles, cara, agradeceram muito a gente. Inclusive, graças a eles, a gente conseguiu estar nesse Arnold, porque quando a gente teve um incêndio ano passado, foi no mesmo mês que a gente precisava assinar o contrato. E aí Dava, né? eu falei, Ana Paula, gostaríamos muito de participar desse Arnold, só que eu não sei o que vai acontecer. Não sei se a Anderlecht vai ficar de pé, o tamanho do nosso prejuízo. E aí, de uma forma muito gentil, eles conseguiram um desconto, um baita desconto pra gente, um baita parcelamento, e viabilizou a nossa oportunidade de estar no Arnold e trazer aquele stand pintado à mão. Parecia, eu escutei de algumas pessoas e clientes, parecia Parque da Disney, porque era madeira de verdade, né? Foi muito legal, um stand assim que... Muito original, cara. Muito original. A Anderlecht se preocupa muito com isso, Bruno, de todo ano trazer um tema diferente. Não, e quando eu cheguei lá, eu percebi a diferença na energia. Por quê? Nos outros stands, eu tava ali com a Flávia, com o André, né, que são os majoritários aí da Wordin e tal. Então todo mundo olha para eles assim, quer tá ali, quer vender, quer tal. Com você eu senti a humanização. Pô, Sim. esse cara, ele tá olhando nos olhos. Sim. Entendeu? O ambiente era de descontração, de, pô, vem curtir com a gente aqui. Você não quer tomar um? Eu, peraí. Cachaça de jambu. Dentro de uma feira de fisiculturismo, de musculação e máquinas, equipamentos, etc. Você trazendo uma pegada do lifestyle. Você é assim. Isso. Você é assim e as pessoas também são assim. Isso. Né? Que pegada interessante. Qual foi seu pensamento para fazer a Fazendinha? A Fazenda foi o tema por conta da Protein Crush, que é nosso produto estrela, né? Tá até aqui. E aqui, se você ver, ele tem os Alpes suíços e a Protein Crush, ela veio diretamente das fazendas dos Alpes suíços. Então foi a gente quis fazer uma fazenda Anderlecht. Então, só que não era uma fazenda normal, né? Era uma fazenda assim, meio grafitada, com pichação, com alienígena. Cara, foi o carinha do fundão que cresceu, ficou adulto e foi morar na fazenda. Exatamente. Pô, eu era totalmente da turma do fundão, ainda sou da turma do fundão, né? Então, esse tema, assim, quando a gente falou, puta, como que a gente vai fazer uma fazenda Anderlecht? Que foi muito difícil acertar o briefing para a montadora do stand, mas a gente conseguiu recriar, né? Colocamos na cara do stand uma espaçonave, um ET com o Caos, que é o nosso urso, abduzindo um alienígena. Não é ele que abduz a gente que abduziu ele. Uma espaçonave com teta de vaca, escapamento V8. Tipo assim, cara... É muita viagem, né? É isso que vocês vieram negociar na Chapada, né? Acabamos de voltar na Chapada, mas infelizmente não vi nenhum amiguinho do outro planeta, né? Legal. E isso que você comentou, Bruno, do lifestyle, isso é uma parada que a Anderlecht nasceu na veia do fisiculturismo. O nome Anderlecht eu trouxe de um laboratório underground que eu comprava testosterona. Você, amiguinho, jovem, Enzo, por favor, não faça isso, passa com o médico, não faça as cagadas que eu fiz, porque eu tenho quase 40 anos, já fiz merda para um caralho, só que hoje você tem informação, você tem acesso em YouTube, então passe com um profissional da saúde, se for hormonizar, faça com acompanhamento, compre produtos realmente de indústrias farmacêuticas, não faça esse monte de cagada que você também deve ter feito, né, Brunão? E assim, da galera quase 40 a mais, né, que a minha idade fez. Então, hoje a informação está muito disponível para essa galera, né, Bruno? Sim. Então, o nome Anderlecht veio desse laboratório. Então, a gente veio com aquela roupagem assim, underground, agressiva. Sim. Só que o que eu percebi vendo o movimento lá fora, Bruno, até mesmo por mim, eu treino há 22 anos, tenho esse lifestyle total, nunca quis ser atleta, nunca tive essa pretensão, só que eu treino, faço dieta e suplemento como se fosse um atleta. Eu treino 6 vezes na semana, quando eu posso, né? É o meu lifestyle. Só que também eu curto a vida. Gosto de fazer meu rolê, de andar de moto, fazer meu box, tatuagem, toco à noite, sou DJ, que é meu hobby, uma das coisas que me ajuda a aguentar a pressão do dia a dia, né? O número de funcionários e você tem uma responsabilidade, o tamanho de uma empresa, de uma Anderlecht hoje, com mais de 140 funcionários.
Então, acompanhando o movimento lá fora, a gente fez esse rebrand trazendo, buscando atingir uma bolha muito maior que só do fisiculturismo. Sim. Né? Que são pessoas, por exemplo, igual vários amigos meus, meu pai. Eu tenho poucos amigos atletas, né? Tenho vários, alguns, mas a grande maioria, Bruno, hoje eles buscam o wellness, o lifestyle e atividade física, né? Eu venho acompanhando esse movimento desde o ano passado, estava até falando um pouquinho disso agora no início da nossa conversa, aqui antes de ligar as câmeras, que o novo luxo não é mais um Rolecão no pulso, um Cartier, um Patek Philippe. É você se sentir bem, cara. É o wellness, é o bem-estar. É você poder sair da academia com uma roupa de treino alinhada e ir para o ambiente de escritório, para o seu dia a dia. Sem preconceito. Sem preconceito, roupas confortáveis, minimalistas, alinhadas. Né? Então, o nosso rebrand foi justamente isso, pensando no lifestyle. Então, por exemplo, no ano de 2022, no último dia de stand da feira, Bruno, eu acho que por isso que a Savagé, dona do Arnold aqui no Brasil, eles proibiram o som, porque no domingo, depois da 1h da tarde, a gente deu uma festa no stand. Eu avisei meu time comercial que a gente ia colocar 8.000 watts de som em 140 metros quadrados. Você tem noção que é isso, Bruno? 8.000 watts? É som para uma festa de umas 500 pessoas, bicho. Tinham 8 subwoofs. Cada panela dessa é um subwoof. Tinham 8 desse no nosso stand. Quase derrubou o stand. E aí, no encerramento da feira, eu coloquei uma CDJ lá, chamei uns 4 amigos DJs meus, bar rolando, e eu avisei meu time comercial, vocês têm até 1h da tarde para fazer negócio. Depois eu vou tirar todos esses bistrôs, a gente vai dar uma festa dentro do stand. Com moving, máquina de fumaça. Então eu sempre quis trazer essa parte do lifestyle, tatuagem, para dentro da nossa marca empresa, justamente para você ter o sentimento de comunidade, de pertencimento. Porque, Bruno, todo mundo quer participar de algum clubinho. Sim. Né? Então, o que você falou, essa questão de se sentir ali olho no olho, um stand humano. Né? Esse é muito o meu jeitão de lidar com os negócios, de lidar com o material humano, porque o meu foco sempre na empresa é pessoas primeiro, people first, sempre. Então, eu sempre fui um cara de rua. Ficar no escritório para mim é um problema, porque eu sou uma pessoa que eu tenho... Você é do relacionamento, né? Do relacionamento comercial, empatia, eu gosto, né? Desse contato humano, né? Desse olho no olho. Eu sinto muita saudade disso. Então, todas as pessoas que entram no meu stand, clientes, amigos de clientes, fãs da marca, cara, eu atendo todo mundo, eu me desdobro ao máximo. Todo ano eu perco 3, 4 quilos porque eu não me alimento. Eu dou 6 refeições do dia. Você se entrega mesmo. De corpo e alma, Bruno. E pra mim isso é muito importante, cara, porque aquele momento ali... É a sua recompensa, né? É a recompensa e é a chance de eu falar com o maior número de pessoas do Brasil, né? O que eles estão achando da marca, receber feedback deles, tanto positivo quanto negativo. Cara, é sobre isso, né? Esse é o meu rolê, esse é o meu legado. Né? Interessante você falar disso, cara, porque infelizmente teve ali um acidente, né? Um incêndio. Um incêndio na sua fábrica. E você não demitiu a galera. Sim. Né? Eu pude ver, né, entrevista sua, podcast e tal, que você manteve ali o pessoal da equipe e eles também, por conhecer você de perto, não é simplesmente, o chefe disse isso, não. Eles te ajudaram ali, pegando os pallets, salvando as coisas, e falaram assim, cara, a gente fez o que podia. E você retribuiu isso com eles também de forma, olha, vamos fazer o que a gente consegue. Sim, graças àquelas pessoas, Bruno, o meu sonho, o nosso sonho, ele teve a segunda chance de continuar de pé. Porque sem aquelas pessoas, a gente não estaria aqui. Né? Minha vida teria sido destruída dos meus sócios e de tantas outras famílias. Então, o que aquelas pessoas fizeram ali, o cheiro do galpão onde pegou fogo, que era um cheiro de matéria-prima, né? Então tinha ali alimento, cara. Ficou um cheiro assim, um cheiro
podre, um cheiro assim muito ruim, muito forte. E aquelas pessoas trabalhando em cima dos entulhos, passando material do meio do galpão destruído para o outro galpão, fazendo aquela corrente, assim, foi algo... foi um momento, assim, de muita ressignificação para mim, muita. Sim. E sem aquelas pessoas, eu não estaria aqui. Eu não sei o que seria do Jaime sem aquelas pessoas. Nenhum funcionário da Undelabs foi demitido, desligado, teve salário atrasado, nenhum. Foi assim, a gente prometeu para eles, nosso plano de contingência, que o foco principal da nossa empresa eram as pessoas. Sim. Então, segundo lugares, fornecedores, terceiro lugar, bancos, e quarto lugar, primeiro lugar, pessoas, segundo lugar, fornecedores, terceiro lugar, banco, e quarto lugar, governo. Essa foi a nossa forma de fazer a contingência pós-incêndio. Cara, eu tô pegando aqui uma foto, desculpa até, né, tá mexendo aqui no celular, mas eu vou te explicar o que que é. É porque eu esqueci de colocar na tela aqui pra galera ver o que a gente fez, né? Passei aqui pro Wendel agora. Põe na tela aí a nossa thumb. É diferente da que você viu. Põe na tela, Wendel! Vamos ver o que eles estão aprontando aqui. Aquela thumb lá eu tinha gostado, hein? Olha aí, ó. Ah, rapaz. Caraca, bicho. Forjado nas cinzas. Meu, eu acho que é a thumb mais legal que eu já vi. De todos os podcasts. Cara, o nosso editor mandou muito bem. Meu, ficou foda. Foi algo assim, bem característico. Amor, filma isso. Aproveita que tá aqui. Impactante, né? Impactante, porque, cara, assim, eu não sei o que é isso, assim, eu nunca tive uma perda, assim, sei lá, construir uma fábrica, uma estrutura, você pensar não só no material, mas pensar nas pessoas que você emprega, nas famílias, e você ali segurando, né, um produto seu, meio que, assim, vamos trabalhar. Essa foto que eu tô segurando o pote de whey foi feita algumas horas quando o incêndio foi controlado. E é uma imagem que mexe comigo até hoje, porque sempre que eu olho ela, eu tenho a sensação do que eu presenciei naquele momento, né? E quem quis tirar essa foto minha foi o meu diretor de marketing, o William Jardim. Eu fui a primeira pessoa de São Paulo a chegar no incêndio. E ele foi talvez a terceira ou a quarta pessoa. E ele é um cara que tira fotos muito boas. Uhum. Ele manipula muito bem a lente. E quando eu tava tentando entender o que estava acontecendo e eu tinha absorvido o golpe, eu não parava de chorar, né? Os 2 primeiros dias eu só chorei do incêndio. Pouquíssimas pessoas viram isso comigo. Uhum. Eu acho que umas 5, 6 pessoas no máximo. E ele quis... eu tava atordoado. E nesse galpão aí, obviamente esse fundo aí não é o nosso galpão, né? É inteligência artificial. Mas a foto ali, o pote de whey, a minha expressão é exatamente desse jeito que eu estava. Uhum. Ele falou assim, Jaimão, vamos lá no galpão. Porque assim, o incêndio pegou 2 galpões. Um foi 100% destruído, que era o de matéria-prima. Galpão de 1.100 metros. E o segundo galpão destruiu 1/3 dele, que foi onde eu tirei essa foto, né? Que você viu, tá no meu Instagram. Isso. E ele pegou a máquina e falou assim, Jaime, vamos lá que a gente precisa registrar isso. E eu falei assim, não, cara, não vou tirar foto, não quero tirar foto, não vou tirar foto. Ele falou assim, Jaime, a gente precisa registrar isso, vamos tirar uma foto. Eu falei assim, Will, não vou tirar essa foto, eu não quero, eu não tem a menor possibilidade de eu tirar, eu não consigo tirar essa foto. Eu falei assim, cara, por favor, depois você vai me agradecer. Aí eu respirei, eu falei, beleza, vamos lá. Aí a gente foi até, assim, o local onde estava tudo destruído. Aí eu peguei esse pote de whey, o isoedro de doce de leite, e fui no meio dos escombros,
Eu lembro que minha bota ficou toda molhada porque tinha, Pra apagar, né, as coisas. saído muito, vazado muita água ali da mangueira dos bombeiros. E aí, quando eu tirei a primeira foto, Bruno, ele pegou assim, olhou na tela da câmera, aí ele falou assim: não, essa foto não dá. Eu preciso que você faça uma cara de quem vai levantar e vai reconstruir isso tudo. Eu quero uma cara de ódio. Eu quero uma cara de que você vai capitanear a reconstrução da Undelabs. Uhum. Aí eu peguei assim, cara, fechei o olho, falei assim, tá bom. Fui, aí saiu essa foto aí. Vamos colocar a original pra ver? Você tem aí, Wendel? Cara, ficou legal isso, hein? Ficou bacana, né? Ficou bem legal. E esse frasco de whey, o Bruno, ele tava... Aí, essa daí. Essa daí. Então, ali, aquele vão, aquela passagem ali, Bruno, pra você ter uma ideia, era o acesso ao outro galpão, que eles eram todos interligados. Uhum. Então, essa parte aí era o estoque onde era nosso site, tinha as roupas da nossa vertical de moda, que ainda não era vertical de moda, mas a gente já, né, brincava de fazer alguns modelos da Under. E aí isso daí foi 1/3 do galpão. Sim. A Defesa Civil interditou esse galpão. A gente terminou de reconstruir ele agora, deve ter uns 3 meses. Uhum. O outro galpão que incinerou a gente não reconstruiu ainda. Sim. O seguro pagou um pouco mais da metade. Então, a gente teve um prejuízo aí concreto de 4,7 milhões. O prejuízo total foi de 10,2. Mas, cara, Deus é muito bom. Cara, é isso que eu ia falar. Deus é muito bom, velho. Eu vou pedir pro Wendel colocar outra foto, que foi a que eu te mandei. Que dá, assim, uma... Eu trabalhei com o meu editor isso aí, cara, assim, pra ele colocar realmente essa pegada de tranquilidade. Tem uma outra foto aí que eu te mandei. Vamos ver o que vocês aprontaram. Aí ficou Esse daí ruim ficou meio distorcido, né? dá pra pôr ela original? Vamos ver se a gente consegue colocar ela original. Bom, aí... Dá pra ver assim. Ah. Cara, ficou muito legal isso, porque assim, traz o acontecimento, mas traz você ali, né, com essa pegada de Al Capone, né? Don Corleone. Dom Vito Corleone. Dom Vito Corleone. E você vê que essa imagem, né? Por mais que... Essa imagem do galpão atrás, Bruno, eu ganhei também um quadro de um amigo meu, um artista, e ele contou a história do incêndio através da arte dele. Uhum. E também o fundo do quadro foi a inspiração para ele fazer, né, o fundo da tela da obra. E o Poderoso Chefão, inclusive eu tatuei o Dom Vito Corleone na minha panturrilha, inclusive no escritório, dentro do escritório. Deve ter o quê? Umas 2 semanas? Umas 2, 3 semanas. Porque esse filme aí, se você souber extrair as lições que o Dom Vito Corleone traz para você em lealdade à família, mundo dos negócios e aos amigos realmente verdadeiros, esse filme é uma aula. Sim. Esse filme ele forma homens. Sim. Então eu até recomendo você, galerinha aí dos 20 e poucos anos, assistam O Poderoso Chefão com Al Pacino com Marlon Brando. Al Pacino Scarface, também é um clássico. Vocês vão ver realmente que tem lições muito valiosas nesse filme. É um filme que ele realmente forma homens. Inclusive, o Bruno, a sala de reunião do nosso escritório, quando você é uma porta de vidro. Quando você entra nela, ela tem uma plaquinha na entrada. Eu coloquei o nome do meu cliente em homenagem a ele, que começou o movimento Somos Todos Undelabs, a corrente Somos Todos Undelabs pós-incêndio. Foi o cara que tirou a gente nocauteado do chão. Legal. Eu já contei isso algumas vezes no podcast, mas é o
o André de Oliveira Bernardini, um abraço para você, André da G7, grande André. Então, a sala de reunião, eu quis colocar o nome dele, e como a porta era de vidro, a gente colocou a placa, aí, pô, ficou aquela fita 3M atrás, dupla face, né, no vidro. Aí eu falei pro meu marketing, falei assim, pessoal, a gente precisa colocar uma outra placa aqui para quem sai da sala de reunião, né, de dentro para fora, porque ficou feio, Sim. né? Não, tá um adesivo aqui, o que a gente vai colocar? Aí eu pensei, porra, tem uma frase desse filme que é maravilhosa, que é o Dom Vito Corleone fala, eu vou fazer uma oferta irrecusável para ele. E essa frase tem tudo a ver para uma sala de reunião onde a gente fecha grandes negócios. Então, quando você entra, tem o nome do André, né? Sala André de Oliveira Bernardini. E quando você sai, tem uma frase do filme O Poderoso Chefão. E esse filme, para mim, é muito emblemático. É uma aula sobre lealdade, sobre você respeitar a sua família, né? Realmente aos seus amigos leais. E sobre o mundo dos negócios, cara. Verdade. Esse filme é muito A gente colocou nossas cores aqui, deu uma mexida, ficou muito legal, caramba. cara. Muito legal. Cara, e hoje eu liguei lá pro pessoal da Move, né? Que é a loja de suplementos aqui que vende bastante produtos de vocês. E eu falei assim, cara, hoje eu vou ter um bate-papo com o dono da marca que você vende. E eu quero um feedback real. E de verdade, eu não tô falando aqui porque você tá na frente. Sim. Eu falei com o cara, ele falou que é uma das melhores marcas que ele tem na loja. Que legal. Ele falou assim, Bruno, a galera gosta mesmo, gosta do sabor e da qualidade. Sim. Aí eu falei assim, vocês sabem que houve aí um acidente, um incidente na fábrica e tal, um incêndio. E ele falou, cara, depois do incêndio, melhorou. Sim. Agora, como? Então, vocês passam por uma barra, por uma fase super difícil e volta maior, mais forte, com mais qualidade. Sim, essa pergunta foi muito feita para mim, Bruno, depois do incêndio, né? O incêndio, para quem não sabe, foi dia 24 de setembro do ano passado, e a gente se levantou muito rápido, de uma forma muito rápida. A gente, na real, Bruno, nós tínhamos muito pouco tempo, muito pouco tempo. Então, quando rolou o incêndio, o meu Instagram tinha 9.000 seguidores. Pós o incêndio, depois de 20 dias depois do incêndio, o meu Instagram bateu 2,4 milhões de visualizações. Então foi muita gente falando do que aconteceu no The Labs. Porque como eu já tinha 16 anos de mercado de suplementos alimentares, e a maioria dos clientes, lojistas, representantes comerciais, sabem da história do Jaime The Labs, que não veio nada fácil, eu comecei do zero. Foi no momento quando eu quase quebrei que a marca lançou, surgiu. Eu tive a ideia de fundar ela. Então, quando aconteceu isso, essa tragédia, e as imagens do incêndio são muito impactantes. Sim. Então, quem for lá no meu Instagram, @jaime.underlabs, com Z, vai ver que são imagens muito fortes. Sim. E o brasileiro, o nosso povo, o Bruno, é um povo muito... Ele tem muita empatia, é um povo muito solidário. E quando isso acontece com um empreendedor que começou pequenininho do zero, e um incêndio que veio de uma fábrica ao lado da nossa e passou para nossa, e o Corpo de Bombeiros demorou quase uma hora para chegar e destruiu todo o nosso estoque de matérias-primas em um outro galpão, isso comoveu de forma geral. Então, os nossos clientes, eles começaram a fazer uma corrente, né? A corrente Somos Todos The Labs, que é o caos, o nosso urso, metade caveira, metade o nosso símbolo. Então eu tatuei ele aqui na feira. E eles começaram a fazer promoções da loja. Falaram assim, olha, eles contavam essa história. Teve um incêndio aqui na fábrica da The Labs. Aí eles colocavam imagens do incêndio, muitos fizeram edição. Então, pessoal, para ajudar aqui eles a se levantarem, qualquer produto da The Labs está com 20% de promoção aqui na nossa loja até acabar o estoque. Aí outros clientes começaram a incentivar outros clientes a comprarem à vista da gente. Legal. Então foi muita gente falando do incêndio. Cara, o Júlio Rocha da Globo, que foi um dos atores mais renomados, galã de Novela das Nove, super conhecido, um querido, ele é amigo de um grande amigo meu, ele fez 3 Reels de graça pra gente. Cada Reels do cara
é um investimento altíssimo. Sim. Henrique Fogaça apostou da gente. Felipe Ciani, da CNN, que foi repórter da Globo durante 16 anos, fez um Reels contando a nossa história, o que tinha acontecido com a gente, editado de uma forma muito profissional. Amigos de amigos postando de incêndio. Então, Bruno, qual que foi o nosso discurso nas redes sociais? A galera queria até fazer vaquinha online pra gente. Sim. Porque realmente a gente não sabia o tamanho do estrago que a gente sabia que a gente ia perder tudo de estoque de matéria-prima. Mas não sabíamos o tamanho desse buraco. Então, a galera até quis... Além do impacto financeiro, tem o impacto social, né? Sim. Dos comentários e a galera que não bicho. entende mesmo, olha de forma negativa. Essa eu vou contar aqui, isso daqui vai virar um corte para vocês, porque isso tem que ser dito. Vários representantes de marcas concorrentes, muitos ajudaram, donos de marcas, inclusive o Marlon aqui, que é patrocinador do podcast. Sim. Alemão, um abraço aqui para você, dono da Elemento Puro, uma grande marca também, qualidade altíssima, né? Um cara que eu respeito. A Mariane da Suplay, ela foi a primeira pessoa que me ligou para ajudar do incêndio. Felipe Bragança me ligou umas 3 vezes, ele foi como se fosse um irmão mais velho, um coach, para me ajudar a como eu ia lidar com tudo isso, porque a Integral pegou fogo em 2019. Sim. E o prejuízo deles foi muito maior que o nosso. O Daniel Mencassi da FTW, o Lert da Mr. Taste, o Patrick da True Source, o Renato da CR Group. Se eu estiver esquecendo aqui, alguém perdoe. Mas teve representantes de algumas marcas que os donos dessas marcas não tem nada a ver, mas esses representantes safados pegaram e começaram a pulverizar no mercado, chegavam nossos clientes e falavam assim: vocês vão comprar da Dundee Labs? Realmente vocês vão pegar o budget de vocês e investirem em pedido deles? Eles vão quebrar, eles não vão entregar. Eu escutei isso sim, desses representantes vagabundos que fizeram isso, no momento o momento mais difícil da minha vida e um dos mais difíceis da história da Dundee Labs, sem sombra de dúvida, muito mais difícil do que pandemia. Teve alguns vagabundos que falaram isso para os nossos clientes, para não comprar da gente porque a gente ia quebrar. Falaram assim, Dundee Labs, vocês vão comprar deles mesmos? Vocês acham que vocês vão receber? Vocês vão quebrar. A gente vai quebrar, meu amigo. Deus é muito bom. A gente está 3 vezes maior do que nós éramos antes. Sabe por quê? Primeiro, por causa de Deus. Segundo, por causa dos nossos clientes que nos abraçaram e conseguiram dar uma segunda chance pra gente. Isso eu nunca falei antes, Bruno. E foi muito bom você ter comentado, porque eu acabei de pegar e tirar uma espinha da minha garganta e falar isso. Porque isso é baixo. Isso é muito baixo. Fazer isso, sabe o que você faz, meu amigo, fazendo isso? Você não está criando problema comigo, você está criando um problema com o cara lá de cima, porque isso volta para vocês. Quem falou isso, você pode ter certeza que o cara lá de cima está vendo, isso volta de alguma forma para você, porque é a lei do retorno. E graças, primeiro a Deus, segundo aos nossos clientes e amigos e galera do mercado que abraçou a gente, o couro já era grosso, bicho. Agora o couro tá do pé direito do tamanho desse estúdio aqui, tá? Obrigado por você ter perguntado isso. Obrigado você, cara, porque o feedback que eu tive hoje desse lojista, da Move, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi mesmo uma superação e não é você que estava me falando aqui. É o cara que tá ali te representando, né? Que tá sabendo na pele quem gosta, quem não gosta. Que tá vendendo para o consumidor final. Sim. E sim. Ele que compra de você, ele que acredita no seu produto. Sim. Né? Ele não tá ganhando como seu representante ali que ganha um percentual da sua comissão. Sim, para falar, né? Investe em você. E assim ele revende outras marcas. Exatamente. E Bruno, tá tendo um movimento no mercado, né? Isso é estratégia, cada um sabe o que faz com estratégia, não é estratégia da Dundee Labs, mas está vendo um movimento muito forte de algumas marcas venderem diretamente para as empresas do marketplace, como o Mercado Livre, Amazon e por aí vai. Isso se chama Venda 1P. Que é da indústria diretamente para o marketplace. Então, como a Dundee Labs vendesse direto para o Mercado Livre, para a Amazon, e aí a Amazon e o Mercado Livre que vai determinar quanto que eles vão vender o seu produto. Sim. Então, a gente produziu um vídeo, ele deve ir ao ar, inclusive, essa semana, que o lojista, ele tá machucado, cara. Ele tá apanhando muito.
Sim. E muitas vezes estão virando as costas para eles. Uhum. E o varejo, a Body Shop, ela é maravilhosa. A estratégia da Ndelabs, como a gente nunca teve grandes recursos para contratar grandes nomes do esporte, embaixadores, porque o salário dessa galera é um investimento, é alto. O Brasil é um dos países mais inflacionados no mundo para pagar atletas, influenciadores. Não estou falando se isso é certo ou errado, Sim, sim. tá? É apenas o nosso mercado. Então, qual que foi a estratégia? Sempre entregar o máximo de posicionamento, valor de marca, transmitir isso pro lojista, porque, por exemplo, é como o Jefferson da Smoothie, da Move, quando entrar um cliente perguntando sobre um pré-treino, um termogênico, um whey, ele vai falando Ndelabs, porque a gente respeita o lojista. Sim. Né? A Ndelabs não pratica venda 1P, que é a indústria por marketplace direto. Então, são quase 6 mil lojas no Brasil. Então, são 6 mil clientes fazendo propaganda da gente por causa da qualidade, nosso posicionamento de marca, produtos. Então, o varejo ele é maravilhoso. Isso foi sempre a nossa estratégia desde o início. Em virtude do investimento de marketing que foi limitado. É a Body Shop que ia fazer a nossa marca. Sim. Então, a gente sempre focou e valorizou e respeitou muito o lojista. Cara, que legal. E depois desse incêndio todo, né? Eu tô falando já nem mais do fato, mas da situação em si. Você começou a investir na venda online também? A gente tem esse nosso canal online, não é representativo. Sim. Tanto que o nosso site a gente não dá nem frete. Né? Sim. Não, eles me falaram isso da loja. Ah, eles falaram? Mas eles falaram de uma forma boa. Sim. Porque vocês não são assim, tem a opção. Mas vocês não sangram os lojistas. Isso mesmo. Olha que legal, cara. Que bacana. Eles falaram isso. Legal você ouvir isso, porque você é um cara fora do mercado desses suplementos, né? Você é empresário do segmento do ramo fitness, mas você não tem loja. Isso. E o feedback de um cliente desse, né, como o Jefferson, para você, é bacana porque a gente faz um monitoramento online de preços para nossos revendedores que vendem no Mercado Livre, na Amazon. Eles trabalharem com preço mínimo autorizado. É uma guerra, às vezes a gente sente que é enxugar gelo, porque a gente arruma o cara e o outro sai da política de preço, mas a gente tem um departamento voltado só para isso, justamente para garantir a saudabilidade desse cliente, ele conseguir vender com margem, com rentabilidade. Porque senão, cara, esse mercado, esse canal, né, o B2B, o varejo, ele vai ficar cada vez mais enfraquecido. Sim. Então, é uma das nossas estratégias, né? Hoje o online é uma realidade, né? A Ndelabs tem e-commerce, mas nós não somos competitivos, não é o nosso foco. É porque você tem que ter a opção, né? Não dá para ter exatamente 2 canais ali competitivos, porque rola autofagia, não tem como. Sim. Né? Não tem como. Eu quero até deixar registrado aqui, a Move, cara, é um parceiro. Inclusive, eu levei Elemento Puro para lá. Não tinha Elemento Puro para lá. Então, eu conversei com o Jefferson, ele foi lá, comprou Elemento Puro e vende lá. Você tem a opção de comprar Elemento Puro no site, que você tem o cupom do Made of Iron aqui. Você coloca lá Iron20, você tem 20% de desconto. Ou você compra também na Move, porque eles entregam em Brasília total, no mesmo dia. Tem 3 lojas em Brasília, então eles conseguem, né, estar em todos os cantos ali, entrega em Brasília inteira. Assim como entrega também Ndelabs. Ah, que bom. Então, galera aí com delivery, pode ligar lá pro Jefferson. Então, não paga a taxa de entrega. E se falar que é meu amigo, vai ganhar mais 5% de desconto, hein? Olha aí. Fechou, hein, Jefinho? Tá aí, tá registrado. Cara, e aí depois de tudo isso, você superou, bacana e tal. Agora a gente chega num nicho assim que o meio da suplementação, o nicho da suplementação no Brasil, eu não vou usar essa palavra que tá prostituído, que eu acho feia essa palavra, mas tá esquisito, porque tem marca que consegue vender um whey por menos de R$100. E aí você vem com uma qualidade que você tem que manter aquilo ali, e eu acredito que seria impossível você vender por esse valor. Sim. E aí é uma marca que paga salários milionários para influenciadores, para atletas e etc. Qual é o futuro da suplementação no Brasil? Então, nosso país está totalmente em ebulição aqui pelo esporte. Cada vez mais, principalmente após a pandemia, as pessoas entenderem que a atividade física não é mais só uma questão de ego, vaidade, aparência. Se vier uma outra pandemia,
uma pessoa que tem alguma comorbidade, ela tem mais chance de morrer do que uma pessoa que pratica atividade física. Isso já está consolidado, né? A partir de setembro desse ano, aliás, do ano passado, a Anvisa colocou uma barreira para essas marcas farinheiras que promovem uma adulteração e conseguem preços mirabolosos, inacreditáveis, muitos deles vendidos em plataformas de marketplace. Uhum. Então, Bruno, qual que é o recado que eu dou? Commodity não tem segredo, não tem para onde você fugir. O WPC, que é a matéria-prima do Whey Protein, ela está escassa no mundo, porque cada vez mais gigantes do alimentar, eles estão consumindo essa matéria-prima. E tudo que é muito barato, desconfie. Não tem como hoje você vender, por exemplo, um whey isolado abaixo da casa dos R$ 120. Sim. Porque a matéria-prima WPI, ela in natura, ela não sei qual é a cotação atualizada dela, mas é menos do que R$ 115, R$ 120 ela não é. Sim. Fora o pote, o rótulo, lacre, tampa, selo indutor, enfim. Transportador. Não tem como imposto, custo fixo, custo de rateio, não tem como você precificar isso, né? Daí eu vejo lá a molecadinha comprando aquele whey baratinho de 78,90 no Mercado Livre, com 24 de proteína, 4 de gramas de carbo e 2 de gordura, com puta sabor, e achando que tá comprando realmente proteína. Então, a Anvisa colocou o estudo de estabilidade, que é uma regra que começou a valer a partir de setembro do ano passado, que nada mais ela determina o tempo de prateleira dos produtos e de validade com o que os ativos suportam sem perder o valor biológico deles. Né? Então, é um teste caro pra caramba. É um investimento que, aliás, não é nenhum investimento, é apenas um recurso que você coloca ali para continuar jogando o jogo. Sim. Não é que você está colocando para ter um retorno em aumento de vendas, não. Apenas para você continuar. Sim. Então, esse teste é caríssimo, porém, o lado bom disso, Bruno, é que vai tirar uma barreira para sair essa série de marcas farinhentas que brincam com a saúde do consumidor e vendem proteína batizado com carboidrato ou aminoácidos, aminospike, que não tem mais valor biológico. Né? Então, esse é o lado bom dessa história, é uma barreira, vai tirar muito brincalhão, muito empresa vulgo de galinha. Por outro lado, é mais uma paulada na cabeça aqui do empreendedor brasileiro. Cara, que show, mano. Eu tô, assim, satisfeito mesmo com o nosso bate-papo. Pô, que agradeço. Eu tô, inclusive, com vontade, assim, de fazer algumas parcerias com você, porque você pode mandar para mim quem é o cara lá que cuida da sua tabela nutricional, pra gente discutir aqui o suplemento, falar o porquê, como que funciona. Você tá falando com ele. Então, um podcast que a gente pode fazer, assim, para tirar mesmo a dúvida da galera. Sim. Vale a pena você usar 3 scoops de um whey com essa propriedade e pagar tal valor? Sim. Não é melhor você usar isso aqui? A questão do isolado e o hidrolisado e o 3W. Sim. Né? Porque quais finalidades, a galera não sabe. Usar. Eles chegam nas lojas e nem todas as lojas têm, assim, a informação. Não só a informação, mas o produto. O cara que fala a verdade. Sim. Às vezes o cara quer vender um produto que ele tem que vender ali, porque ele tem uma margem melhor, ou por qualquer outro motivo, ao invés de falar realmente o que vai atender aquele consumidor. Isso. Né? Então, a gente levar essa informação é muito importante para a galera já chegar na loja sabendo o que quer. Sim. E não simplesmente ir lá e perguntar, eu comecei a treinar, o que eu tomo? Né? Eu já vi muita gente empurrar coisa aí, tem muita gente que inclusive vende... Isso inclusive na própria medicina, médicos, endócrinos, nutrólogos empurrando ali
uma série de tratamentos manipulados que não tem necessidade, isso eu já vi pra caramba. Exato. Né, esse tipo de... Por isso que é legal você ir num profissional sério, Sim. buscar uma loja séria, não... Suplemento é um alimento, então, na verdade, ele é um complemento da sua alimentação, não é todo mundo que precisa, isso é um fato, né? Sim. Tirando, por exemplo, um bom whey isolado, um bom ômega 3, uma boa creatina, que isso é independente se você é praticante de atividade física ou não, você tem que consumir. Vi disso meus pais que tomam, né? Meu pai Sim. com Parkinson, minha mãe é idosinha. Eles têm que suplementar isso. Para quem serve a creatina? Para qualquer pessoa, basicamente. Muita gente fala creatina dá pedra nos rins, é verdade? Mito ou verdade? Cara, eu já Acho discuti... que eu vou fazer esse quadro com você, mitos e verdades. Eu era um aluno bem polêmico no curso de nutrição, né? Com a minha professora de bioquímica, eu já discuti algumas belas vezes. E creatina hoje, naquela época, em 2008, 2009, que eu fazia faculdade, tinha 1 ou 2 estudos que falavam que creatina dava pedras nos rins. Cara, era assim... Era uma coisa muito, muito ínfima. Eram 1 ou 2 estudos, eu não me lembro agora. E não está comprovado, nunca foi comprovado. Não, nunca. Tanto que eu tomo 20 gramas de creatina há mais de 15 anos. Né? Porque o jeito correto de tomar creatina, pelo protocolo que eu sigo, que é do professor Ítalo Salzano Júnior, que era um cara que dava até consultoria para uma Creapure na Alemanha, é 0,3 miligramas por quilo de massa magra. Sim. Aí você desconta a creatina que você consome de origem animal e suplementa o resto. Então, assim, vira e mexe, eu descolo umas brigas em rede social, né? Porque assim... É polêmico. Eu tenho minha opinião... E, assim, você fala mesmo, né? Eu falo mesmo, cara. É preto no branco, não tenho filtro, eu sou assim. E gosta de mim, ou me ama ou me odeia. E vai ser assim. E muitos nutricionistas gostam de lacrar, né? Repetindo aquela massa de manobra, aquela velha boa boiada. Fala assim, cara, escutei um negócio na rede social aqui, puta, achei legal, é polêmico. Vou lacrar. Sim. E pau, manda aquele vídeo gostoso. Cara, várias vezes. Inclusive, agora, no final do ano passado, teve uma série de polêmicas envolvendo laudos feitos de formas parciais, que não foram ali feitos de uma forma correta. Sim, aí os nutricionistas pegavam e lacravam, né? Então, cara, a galera tem que tomar cuidado. Sim. Por exemplo, creatina hoje, ela até é muito difundida, usada para evitar doenças degenerativas do sistema nervoso. Sim. Usada em cirurgias cardíacas, sarcopenia, basicamente, quem não sabe o que é sarcopenia... Perda de massa magra. Perda de massa magra na terceira idade. Se você suplementar de uma forma correta ali para um idoso... conseguir levantar da poltrona dele ou do sofá ou evitar uma queda, você muda a qualidade de vida daquela pessoa. Então, cara, esses 3 produtos, um bom whey, não precisa ser isolado, mas um bom WPC, um bom whey protein de uma boa marca, né, ali que realmente é confiável, um bom ômega 3 com índices altos de DHA e EPA, junto com uma creatina, isso qualquer pessoa deveria suplementar, Bruno. É uma suplementação básica, né? Básica. E que realmente você está treinando direito, está se alimentando direito, essa suplementação Básico. Cara, agora me diz uma coisa. Tem umas creatinas que elas são mais cristalinizadas, assim, e outras que são mais farinhadas. Desculpa a forma de falar, assim, ignorante, mas... Existe esse teste da creatina que a galera faz no YouTube aí, de colocar na água, misturar, e se ela descer para o fundo do copo, ela é uma boa creatina. Se ela ficar ali pulverizando no copo e não descer, ela não é uma boa creatina. Sim. Isso é correto? Bruno, eu vi isso na internet viralizando, mas eu acabei não acompanhando essa metodologia, né, vamos falar assim, caseira da galera. Sim. Mas o que eu recomendo para o pessoal mesmo é comprarem marcas que foram aprovadas 100% dos laudos de laboratórios, laudos imparciais, principalmente. Isso é muito importante ser dito, né? Me diz aí, o que seria esse laudo imparcial? Porque o que eu conheço é a Benutri, por exemplo. Ela é uma marca que eu vejo
por conta dos influenciadores e etc. Uma associação. Né, que posta isso aí, mas parece ali que eles tinham um vínculo com uma marca de suplementos. Então, até que ponto que isso é confiável? Uma marca é uma associação que ela tem um vínculo com uma marca específica de suplementos. Qual é assim, eu quero acompanhar, a galera que está de casa, eu quero acompanhar os laudos. Onde encontrar? A Benutri é uma... o nosso mercado tem duas associações, a Benutri e a Brasnutri. A Benutri, que foi agora, teve os laudos do ano passado, né? Uhum. Quem é o presidente dela é o Marcelo Bella, né? É um amigo de mercado, um cara que eu conheço. E aí teve aquele rebuliço todo, né? Que acabou saindo em várias matérias, né? O que aconteceu. Sim. E a Andilabs é membro da Brasnutri, né? Que é outra associação do mercado. São mais de 40 marcas agora, não me lembro agora todas. E houve essa disputa, né, entre a Benutri, Brasnutri. E assim, o que eu quero deixar aqui, Bruno, é muito claro para todos aqui que estão nos acompanhando, é que a metodologia, independente se é a Brasnutri ou a Benutri que faz, ela tem que ser padronizada por uma metodologia. Sim. Né? Uma metodologia. A partir dessa metodologia, aí tanto a Brasnutri quanto a Benutri, elas podem laudar. Inclusive nós da Brasnutri, a própria Brasnutri lauda todas as marcas que são membros da Brasnutri. Se tem alguma marca que foge fora dos laudos, ela é expulsa da associação. Isso está no comitê de ética, né, da nossa associação. Então, a partir do momento que, independente se é Anvisa, se é Brasnutri, se é Benutri, se é MKSAB, os laudos eles têm que serem conduzidos por uma metodologia ali adequada, imparcial. Né? Então, o que houve no mercado, cara, foi um disse-me-disse. A minha opinião sobre isso, Bruno, que isso é ruim para o mercado. Com certeza. Porque acaba... Queima todo mundo. Queima todo mundo. Aí você pega, por exemplo, indústrias farmacêuticas que aproveitam essa chancela e falam assim, olha, aqui tá vindo uma creatina com padrões farmacêuticos. Isso é muito para o mercado, né? Sim. Então, o que eu digo, Bruno, para a galera e para as marcas do mercado, não sei se a Elemento Puro ainda é membro da Brasnutri, mas o Marlon era. Nós hoje sim somos da Brasnutri. Sim, ela inclusive passou com 99,7% de pureza. O Marlon é um cara muito sério, né? É uma marca que eu respeito muito, tem um design belíssimo também. Então eu nunca tive problema com isso. Porque assim, quando a concorrência ela é feita dentro das 4 linhas, Bruno, ela é só positiva para o mercado. Com certeza. O problema é a concorrência fora das 4 linhas. Desleal, né? É marca que vende meia nota, 1/3 de nota aí para os nossos clientes, pagando metade do imposto, a gente recolhendo imposto cheio, né? Marca batizando suplemento com spike amino, vendendo baratinho no Mercado Livre, né? Que é o que mais tem. Então, cara, o que eu recomendo pra galera é seguirem os padrões da Anvisa. Ali não tem erro. Não tem erro. E eu acho que o mercado perde com isso. Né? A gente tem um oceano azul pela frente. O Brasil é o segundo país em números de academias, né? Em todo o mundo. Então tem mercado para todo mundo. É uma grande bobagem, sabe? Ficar fazendo esse tipo de manobra, né? De manobra, porra, cara. Então, assim, tanto que a Andilabs, o Bruno, nas feiras, é normal donos de marcas virem lá dar um abraço pra gente. Como eu fui representante comercial durante 12 anos, representantes entram no nosso stand, dão um abraço, a gente vai, toma cachaça juntos, fala besteira, fala bem de cliente, fala mal de cliente, picareta, e conta mentira, e blá blá blá, e conta piada, e brinca. Tem que ser isso, cara, porque, bicho, a gente não vai levar nada dessa vida, meu. Não vai levar nada. Essa briga de ego é uma besteira, é uma bobagem. Então tem mercado para todo mundo. O mercado só vai crescer. A gente tem um reporte aqui que até 2028, 2029, o mercado vai dobrar de tamanho. E quem trabalhar da forma correta vai dobrar de tamanho também, bicho. Então não tem essa, é um grande desserviço, cara. Grande serviço. Jaimão, a gente está encaminhando aqui para o fim desse bate-papo ótimo, mas eu queria saber de você. O que você faria de diferente se estivesse começando agora?
Do início? Do início, do zero. Eu sei que você já teve essas questões aí de recomeçar, mas mesmo assim, o que você faria de diferente se tivesse começando do zero? Bruno, sem hipocrisia nenhuma, cara. Eu teria cometido os mesmos erros que eu cometi até hoje, porque através desses erros eles formataram a gente, esculpiram a Underlabs, esculpiram o Jaime do Fato. Erros novos a gente pode cometer e sim, a gente vai cometer. Os mesmos erros, não. Então, toda essa jornada do empreendedor que eu fiz e a Underlabs fez foi muito importante hoje para a gente estar com esse couro grosso e saber os cuidados que a gente tem que ter nesse caminho. Porque se eu falar assim, puta, Bruno, aquele erro ali eu não teria cometido. Por exemplo, a fábrica. A fábrica em 2022, ela ficou pronta em agosto de 2021. Em março, de janeiro a março de 2022, a gente quase quebrou. Porque desencaixou total o fluxo de caixa, de tanto que a gente vendeu, de tanto matéria-prima que a gente teve que comprar à vista. A gente não tinha dinheiro para comprar matéria à vista, porque a gente não tinha mais crédito com o nosso fornecedor, então a gente ficou sem entregar. Foi aquela somatória de erros, igual a gente falou no início do podcast, né? Que 70% das. E é muito comum uma empresa quebrar faturando. Sim. Então, se eu soubesse esse puta, cara, eu acho que eu não montaria a fábrica. Porque, nos quase 2 primeiros anos de fábrica, 1 ano e meio, foi assim uma tempestade. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Então, sem hipocrisia nenhuma. Talvez eu acho que dá crédito para alguns clientes aí que eu não recebi até hoje, né? Inclusive, eu te conto atrás das câmeras o que eu tive que fazer há 2 semanas atrás, no corredor de uma feira, né, com um cliente que estava devendo pra gente aí, desde 2022. Talvez dar crédito pra esses caras, eu não teria acreditado na palavra assim, pra mim você pode vender que eu vou te pagar. E até hoje, bicho. Falar até papagaio fala, né? Eu acho que isso, cara. Cara, que show. Eu espero que vocês que estão aí de casa consigam sentir um pouquinho dessa energia. Porque, cara, até quando ele fala dos problemas, a energia é positiva. Isso é diferente, é diferente. Então, eu espero mesmo. E agora com uma palavra, Jaimão. O que é sucesso para você? Resiliência. Ser resiliente. Você ter a habilidade de ser resiliente, você consegue passar por aquela tormenta que está te atingindo. E ela vai passar. É só você saber ser resiliente. Sim. Resiliência sem sombra de dúvidas. Show de bola. Cara, muito obrigado por esse podcast. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Porra, adorei aqui a minha interface de Dom Vitor Corleone. Obrigado aí pela arte. Eu vou te mandar ela aí sem umas logo e etc, para você, quem sabe, até usar no seu celular aí. Porra, vou fazer um quadro dela. E obrigado pelo convite. Deu certo a minha vida cara, aqui. Obrigado mesmo. E conta demais aí com a gente, galera do Made in Iron. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí. Galera, obrigado por terem participado até aqui. Nós vamos fazer aí uns sorteios, umas ações com esses produtos que nós recebemos aqui, porque eles são para vocês. Então, fica ligado no nosso Instagram, Made of Iron Podcast, e também sigam lá o Jaime, jaime.doufato. Jaime.underlabs com Z. É isso aí. Tá aqui na descrição desse vídeo. Siga no Instagram, compartilha para aquele seu amigo que precisa ouvir essas dicas, essas informações e principalmente pegar essa energia. Beleza? Valeu, galera! Amanhã tem Ângela Borges com vocês e até mais.